verso 8. Seja Deus, aleluia. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Tiago capítulo 4, verso 8. Graças a Deus. Diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Amém. Até aqui, podem sentar. Queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, o livro do apóstolo Tiago nos fala nesse contexto aqui sobre para resistir muitas coisas, nós devemos se aproximar de Deus. Existe o livro também de Gálatas que fala sobre a luta da carne contra o espírito. Fala que quem está no espírito se inclina para as coisas do espírito, quem está na carne se inclina para as coisas da carne. E aqui Tiago fala da importância de se chegarmos a Deus. E quando o homem se chega a Deus, ele tem a capacidade, a estrutura para resistir às paixões e passar por pelejas, por guerras, por grandes problemas, tribulações e muito mais. Então ele fala sobre a importância de nos chegarmos a Deus. E diz que quando nós nos chegamos a Deus, Deus também se chega a nós. É o que esse texto aqui nos diz. Então Deus, de maneira alguma, Ele rejeita alguém. Deus não rejeita ninguém. Agora, Deus espera que as pessoas se cheguem a Ele, porque Ele já se chegou a todos. Nós sabemos que Deus, Ele se esvaziou da sua glória, e Ele encarnou em forma humana. Observe bem, Ele não reencarnou, Ele encarnou em forma humana, Ele desceu em forma humana, esteve aqui na terra para estar perto do homem, para se relacionar com o homem. Ele esteve lidando com homens pecadores, com homens de diversidades de classes sociais, pessoas discriminadas pela sociedade. Ele esteve aqui próximo de todas as pessoas. E o homem precisa se aproximar de Deus. Igual um relacionamento. Um relacionamento, um precisa estar perto do outro, um precisa estar em comunicação um com o outro. Interatividade um com o outro. Assim como um relacionamento, nós precisamos estar perto de Deus, próximo de Deus, através da oração. Nós devemos estarmos sempre em contato, em comunhão com Deus através da oração. E eu quero, em meio a esse fato, falar sobre tipos de oração. Existe, às vezes, nós oramos e nem sabemos que estamos orando. Existem vários tipos de orações que, às vezes, o homem pratica, ele nem sabe que ele está orando, mas ele está orando. O primeiro fato é o louvor. Você sabia que o louvor também
também é uma forma do homem orar a Deus, entrar na presença de Deus, do homem se aproximar de Deus. Você já parou para perceber e sentir o poder que tem o louvor quando ele é entoado na congregação ou aonde quer que a pessoa esteja? O poder que o louvor tem de intimidade do homem para com Deus. Existem pessoas que choram, existem pessoas que se derramam, existem pessoas que sentem arrupios, existem pessoas que sentem o toque de Deus, existem pessoas que sentem uma renovação, o impacto de Deus através do louvor. Livro de Hebreus, capítulo 13, verso de número 15, diz assim: portanto, oferecemos sempre a Ele, Deus, sacrifício de louvor. Então, o primeiro tipo de oração é o louvor. Tem louvores que é uma verdadeira oração, uma profunda oração. Eu vou dar exemplo aqui. Existe um louvor que é cantado muito aqui na igreja, que é Posso Clamar, da cantora Eixela. É uma verdadeira oração. O louvor diz: posso clamar, eu acredito, fé, que não vou naufragar, porque o Senhor está comigo. Posso clamar, já tenho fé para descansar, para esperar, para confiar. Então esse louvor é um exemplo de oração. Quando você está cantando esse louvor de coração aberto, você está orando para Deus, dizendo: Deus, eu posso clamar, eu tenho fé que não vou naufragar, que não vou afundar, porque o Senhor está comigo. Então é um louvor típico de oração. Você está orando através desse louvor. Existe um louvor também muito lindo da cantora Fernanda Brum, que é Espírito Santo. Ele fala da intercessão do Espírito Santo de Deus quando a pessoa está orando: Espírito Santo, ore por mim, leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Porque o Espírito Santo é que ele geme, intercede por nós ao Pai com gemidos inexprimíveis. Aí diz o louvor mais: estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que eu estou sentindo. Então esse louvor fala do Espírito Santo, fala da oração, da intercessão. Esse louvor fala da oração através do cântico. Então você pode orar através do louvor. Por isso que quando você louva, você sente Deus presente, porque você está orando através do louvor. Saiba disso. Segundo tipo de oração é a oração de gratidão. É o que está em Efésios capítulo 5, verso de número 20, que diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dando graças. Aqui a carta à igreja de Efésios fala sobre a importância de dar graças a Deus por tudo. Oração de agradecimento. Segundo tipo de oração. Oração de agradecimento. Então na oração nós não devemos só pedir. O mais da oração é nós agradecermos a Deus e não pedir, mais agradecer do que pedir. Agradecer pelo quê? Só por estar vivo. Agradecer pela oportunidade, pelos livramentos visíveis e invisíveis. Agradecer a Deus pelas oportunidades, por tudo que Ele tem feito. Agradecer até pelas lutas, pelos problemas, pelas coisas que deram errado, que está dando errado. E por que essas coisas estão dando errado? É porque
Deus quer nos ensinar alguma coisa através delas. Então devemos agradecer, porque quando as coisas estão dando errada, é porque Deus está dando aula para a gente. Também tem um louvor desse agradeço, né? Sim. Então, oração de agradecimento. Nós devemos orar agradecendo também pela provisão, pelo nosso alimento, agradecendo a Deus por tudo que temos, porque até aqui, Ebenezer, o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Agradecer pelo pão de cada dia, ou seja, pela provisão dele, por ele ser o Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas em nossas vidas. Então devemos agradecer e não reclamar do que temos. Porque quando reclamamos do que temos, amaldiçoamos o que temos. Mas quando agradecemos pelo que temos, abençoamos o que temos, e esse algo que tem se multiplica. Pratique isso e verás. Terceiro tipo de oração é o que está em Salmo 38, 18. Diz assim: porque eu confessarei a minha iniquidade, de afligir-me-ei por causa do meu pecado. Esta oração é a oração de confissão de pecados. Confissão de pecados. Aqui Davi, ele confessa o seu pecado diante de Deus. Ele admite que as consequências que veio sobre a vida dele, muitas coisas aconteceram na vida dele porque foi consequência dos seus pecados. Então ele faz uma oração de confissão. Ele: Deus, eu confesso diante do Senhor todos os meus pecados. Eu tenho visto o que tem acontecido comigo, que isso é cargas, que isso é influência do pecado. Irmãos, na lei de Deus, todo pecado que o homem comete traz uma consequência sobre a vida dele. E Davi sentiu na pele a consequência do seu pecado. E então Davi, ele faz uma oração de confissão de pecados a Deus. Reconhece seus pecados e confessa os seus pecados e deixa os seus pecados. Deixa os seus pecados. Então, terceiro tipo de oração, oração de confissão. Quarto tipo de oração, oração de lamento. Salmo 142, 2 nos diz assim: derramei a minha queixa perante a sua face, expus a minha angústia. Aqui também foi Davi. Ele faz uma oração de lamento. O que é isso, uma oração de lamento? Quando Davi estava na caverna, passando por situações desagradáveis, em vez de Davi ficar lamentando nos cantos, em vez dele ficar lamentando com seus amigos, em vez dele lamentar com as pessoas da onde ele passava, habitava, Davi se lamenta diante de Deus. Você conhece alguém que só anda se lamentando das coisas? Ele se lamenta porque as coisas deu errado. Ele se lamenta porque ele não conseguiu os seus objetivos. Ele se lamenta porque ele não chegou a determinado patamar que ele quer. Enfim, existem pessoas que se lamentam também pelas suas condições, pela sua família, porque falta muitas coisas na vida dele. Ele se lamenta diante de outras pessoas. E se a pessoa se lamentar diante de outras pessoas, vai resolver alguma coisa? Ou as pessoas vão até querer se afastar
cuidar dessa determinada pessoa, porque você não quer estar andando diante de uma pessoa que só sabe se lamentar, só sabe contar derrotas, contar fracassos, contar misérias, contar tristezas. E Davi não contava as suas tristezas aos homens. Davi fazia uma oração de lamento diante de Deus. Ele orava a Deus: eu lamento porque eu errei dessa forma, eu lamento porque eu tratei alguém mal, eu lamento porque não aproveitei essa oportunidade, eu lamento porque eu fiz uma péssima gestão na minha família, eu lamento porque eu errei nisso, porque eu errei naquilo. Deus, eu lamento sobre tudo. Então tudo ele lançava diante de Deus. E quando Davi levantava nessa oração de lamento, ele levantava um homem fortalecido. Glória a Deus. Em meio a todas as suas tristezas, ele lançava diante de Deus, e Deus fortalecia, sustentava ele na tristeza e trazia alegria e vitória para a vida de Davi. Glória a Deus. Oração por lamento. A última oração que nós queremos trazer como exemplo aqui, de tipo de oração, é a oração de intercessão. Êxodo 32:11. De intercessão. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, por que se acende teu furor contra o teu povo? Porque tu tiraste da terra do Egito com grande força e com grande forte mão. Porque hão de falar aos egípcios, dizendo: para mal nos tirou, para matar-nos dos montes e para destruí-los na face da terra. Torna-te-ão da ira do teu furor. Arrepende desse mal contra o teu povo. Lembra de Abraão, Isaque e Israel, teus servos. Até aqui. A oração aqui é a oração intercessória. Oração de intercessão. Moisés intercede a Deus pelo povo de Israel. Aqui, queridos, o povo de Israel, Deus tinha tirado do Egito, feito o povo passar, atravessar o mar. Chegou no outro lado, Moisés sobe no monte, manda o povo: ó, segura um pouquinho aí no pé do monte, que eu vou subir no monte para orar a Deus. Quando Moisés sobe no monte para orar, está lá orando, o povo pega os metais, os ouros que eles tinham ali, e faz um bezerro para adorar. Faz um Deus de metal, faz um Deus ali para adorar. Moisés está orando no monte. Deus exorta Moisés dizendo: ó, o teu povo se corrompeu. Vai lá. Moisés desce. Quando Moisés chega e vê o povo adorando outros deuses, Deus disse que iria destruir o povo, porque o povo estava adorando outros deuses. Deus estava furioso. Deus tinha feito tudo para o seu povo sair da escravidão, e agora o povo abandona Deus e vai adorar outros ídolos. Deus fica furioso com isso e disse que ia destruir o povo. Mas Moisés, ele ora a Deus e diz: Deus, não faz isso. Imagine, irmão, que poder tem a oração. Que poder tem a oração. Deus disse que ia matar o povo. Moisés ora a Deus pelo povo e diz: Deus, não mata esse povo. Não mata esse povo. Aí Moisés vai na escritura e diz: Deus, o Senhor fez um voto com Abraão, com Isaque, com Israel, de que o Senhor seria com essa descendência. Aí Deus disse: eu mato todo esse povo, deixo você e faço uma nova descendência. Moisés continua orando e diz: Deus, não mata esse povo. E Deus não matou o povo. Deus ouviu
ouviu a oração de intercessão de Moisés pelo povo. Olha o poder que tem uma oração intercessória. Às vezes você tem alguém que está longe, outro estado, outro país, alguém longe, passando por uma situação. Você pode estar aqui onde você está, interceder por essa pessoa, e Deus pode intervir, responder a sua oração. Glória a Deus. Oração intercessória. Então, queridos, nós vimos aqui hoje 5 tipos de orações poderosas. A primeira oração, o louvor. A segunda oração, gratidão. A terceira oração, confissão de pecados. A quarta oração, de lamento. E a quinta oração, oração de intercessão. Então nós aprendemos aqui 5 tipos de orações. Existem muitas outras, mas hoje aprendemos sobre 5 tipos de orações que nós podemos ter a resposta de Deus em nossas vidas. Ele é o único Deus e responde todas essas petições. Em nome de Jesus, se você orar, se nós orar através do louvor, se nós orar agradecendo, se nós orar confessando nossos pecados, lamentando diante de Deus, não diante dos homens, se nós orar intercedendo por alguém, Deus vai ouvir sim. Amém. Quantos creem? Amém. Amém. Vamos orar.